O Senhor é meu pastor, nada, pois, me faltará. Faz-me repousar nos pastos, junto às águas descansar. Sim, restaura minha alma e conduz os passos meus nos caminhos da justiça, por amor ao nome seu. Mesmo que eu ande aqui em profunda escuridão, nada temerei, pois Ele me segura pela mão. Sim, tu sempre estás comigo, nada tenho a temer. Tua vara e teu cajado dão conforto ao meu ser. Uma mesa, pois, pra mim, ante o inimigo meu. O meu cálice transborda, unges-me com óleo teu. Sim, bondade e amor sempre aqui me seguirão. Morarei na sua casa para todos sempre, então. Cristo é o bom pastor, meu caminho e minha luz. O Espírito que dá vida, que no vale me conduz. Meu Senhor e Salvador, paz, descanso e proteção. Toda vida, água viva, vida e ressurreição. This is the second message.
Esta é a segunda mensagem de uma série de mensagens sobre a vida. Podemos chamá-las de mensagens de vida. E o tema desta mensagem é um assunto muito básico e supõe-se bem conhecido e familiar: a árvore da vida. Eu paro aqui, por quê? Só para vocês considerarem, vocês têm que considerar, não é só o que você aprendeu sobre a verdade a respeito da árvore da vida, mas, sim, o que a árvore da vida significa para você no seu viver diário com o Senhor, pessoalmente, e na sua vida da igreja coletivamente. Quando eu estava considerando no Senhor o que apresentar nesta mensagem, eu pessoalmente tive a percepção de, no que diz respeito à realidade da árvore da vida, eu ainda sou um aprendiz. E minha experiência pessoal e coletivamente certamente precisa avançar e amadurecer. Então, eu peço que o Senhor nos dê a todos nós a graça para deixar de lado o que sabemos ou o que pensamos saber e nos achegarmos a Ele como o Senhor Jesus ensinou, no espírito de uma criança, não infantil, mas como uma criança, a fim de ver algo novo, fresco, vivo, vital em relação à árvore da vida. O que eu vou compartilhar com vocês, você pode dizer que isso é uma mensagem. É uma mensagem. Mas eu prefiro pensar nisso como uma conversa. Eu estou aqui numa sala de conferências no prédio 7 do campus do Living Stream Ministry, gravando isso. E vocês, à medida que vocês estão ouvindo agora, vocês estão por todas as Filipinas. Mas eu lhes asseguro que por um longo tempo, todos vocês têm estado... Vocês têm estado no meu coração, vocês são muito queridos e preciosos para mim, como meus irmãos e irmãs. E eu simplesmente gostaria de falar com vocês em um espírito de comunhão e de ministério. E o que eu vou apresentar e o que será ao redor de 60 minutos no total, eu devo chegar a 4 a 5 minutos do tempo, em 60 minutos. Eu quero abordar 4 pontos cruciais sobre a árvore da vida. E eu vou mencioná-los um por um. E o primeiro é esse. E o que eu vou compartilhar agora envolve o que chamamos das duas árvores. No jardim onde o primeiro homem e mais tarde sua esposa estavam, era um lugar bonito,
com muitos tipos de árvores. And the Lord told the man, E o Senhor disse ao homem: de todas essas árvores, você pode comer dos seus frutos, exceto one tree here, esta árvore aqui, tree of the knowledge. a árvore do conhecimento do bem e do mal. And Genesis 2 clearly mentions E Gênesis 2 menciona claramente a árvore da vida. God wanted Deus queria man he created to fulfill que o homem que ele criou para cumprir o seu propósito another life, recebesse outra vida, the divine eternal a vida divina, eterna, indestrutível, além de sua vida humana criada, even a human life até mesmo uma vida humana que naquela época estava sem pecado. so there are two trees Então há duas árvores, a árvore da vida, significando Deus em Cristo as our food como nosso alimento, and the other tree is the tree of the e a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que significa Satanás, who will bring que introduzirá a morte. it's obvious by the definitions of the word É óbvio, pela definição da palavra árvore da vida, that to partake of this tree que para participar desta árvore, life participar desta árvore é receber a vida divina dispensada em nós. regarding the tree of the knowledge of good Com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, God said Deus disse: se você comer desse fruto, você morrerá. so two trees the life Então, duas árvores, a árvore da vida the death e a árvore da morte. and the first point Então, o primeiro ponto follow é acompanhar o desenvolvimento de maneira muito simples dessas duas árvores, de Gênesis the way to the end of até o fim de Apocalipse. so the two trees Então, as duas árvores. the first signifies A primeira significa Deus como vida, this other the tree of knowledge e a, signifies e a, e a outra é a árvore do conhecimento, significa Satanás, a fonte da morte. these two trees Essas duas árvores different sources têm diferentes fontes. source of the tree of life A fonte da árvore da vida is God é o próprio Deus, God himself to be our life próprio Deus, para ser o nosso suprimento de vida. the tree of knowledge of good and evil A fonte da árvore do conhecimento do bem e do mal é Satanás. to the source of the Aqueles que vêm para a fonte da árvore da vida recebem vida. Aqueles que vêm para outra árvore com sua fonte experience more death experimentam mais morte. and each tree has its own way Então, cada árvore tem seu próprio caminho. O caminho da árvore da vida restricted way é um caminho apertado, como mencionado em Mateus 7. broad way that leads Há um caminho espaçoso que leva à destruição, um caminho apertado que leva à vida. when we live Quando vivemos divine life pela vida divina, by feeding on the fruit of the tree alimentando-nos do fruto da árvore da vida, seremos restringidos, não por nada ou por ninguém exteriormente, mas pelo sentido da vida interior. Mas o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal é o caminho largo, amplo. Faça o que você quiser, diga o que quiser, pense no que quiser, but the result is mas o resultado é morte. then with the two trees there are Então, com as duas árvores, há princípios, um para cada árvore. principles
O princípio da árvore da vida é a dependência. The principle of the O princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal é a independência. Now we just pause here for about a minute. Agora vamos fazer uma pausa aqui por 1 minuto, 1 minuto e meio, para enfatizar algo. The whole purpose Todo o propósito desta mensagem e todas as mensagens que os irmãos estão apresentando a vocês são para a nossa vida cristã real, prática diária e da vida da igreja. Então, de uma forma gentil, gostaria de fazer uma pergunta. Até que ponto, eu quero dizer, na verdade e na prática, até que ponto você é dependente da árvore da vida? and I would ask leading brothers Eu perguntaria aos irmãos líderes e àqueles que são cooperadores ou consideram a si mesmos cooperadores, you governed by this principle. você é governado por este princípio de dependência absoluta? Well, one day we all Um dia todos seremos trazidos à luz no trono do julgamento. I would like to clear up things. Pessoalmente, eu gostaria de esclarecer todas as coisas agora e não então. Eu gostaria de aprender agora o quanto eu preciso do Senhor enquanto estou dando esta mensagem. Estou dependendo dEle, preciso dEle. So please open to Então, por favor, abram-se ao Senhor. just dismiss the message. Não descarte a mensagem assim que o tempo acabar. I have a responsibility. Eu tenho a responsabilidade de falar You have decided to listen, e você decidiu ouvir. so you are responsible for Você é responsável pela forma como ouve e pelo que ouve, what you do with e depois pelo que faz com o que ouve. the goal. I repeat, O objetivo, eu repito, é enriquecer nossa vida cristã e a vida da igreja. and then the two trees, Em seguida, as duas árvores, ways, com as duas fontes, caminhos e princípios, têm duas consumações. Eu mencionei a consumação da árvore do conhecimento do bem e do mal é o lago do fogo. the consummation of the tree A consumação da árvore da vida é a Nova Jerusalém, a esposa do Deus Redentor. we see this in Revelation 20. E vemos isso em Apocalipse 22, o trono, o rio, a árvore. So now we go on to Agora vamos para outro assunto. from this point in this section Então, a partir deste ponto, nesta sessão e na próxima sessão, estaremos apenas focando inteiramente na árvore da vida. the time being, let's Então, por enquanto, vamos esquecer a outra árvore. go on to the second E vamos para o segundo ponto principal, que é o significado da árvore da vida. the meaning O significado, agora nós entendemos. the tree of life A árvore da vida representa e significa Deus em Cristo como vida. when I speak of significance Quando falo do significado, eu quero dizer sobre a importância. Quão importante isto é no propósito eterno de Deus e em sua economia. well Bem, at the very beginning of the Bible bem no início da Bíblia, Gênesis 2 e 3, tree of life temos a árvore da vida. the end in Revelation 20 No final, em Apocalipse 22, 2 e 14, come back to verse 14 voltaremos ao versículo 14 mais tarde, há a árvore da vida. not a small thing Isso não é uma coisa pequena na Bíblia. beginning No início, tree of life
há a árvore da vida for the fulfillment. para a realização do propósito eterno de Deus. Then at the end, there's the Então, no final, a árvore da vida consummation. na consumação do propósito eterno de Deus. And now the next point E agora, o próximo ponto pode ser bastante surpreendente para você. is Ou seja, tree of life, a árvore da vida é the center o centro do universo do ponto de vista de Deus. How can we say that? Como podemos dizer isso? Well, we're not talking about astronomy, Não estamos falando de astronomia aqui ou de geografia. Estamos falando do ponto de vista de Deus. so we're not going to get into Então não vamos entrar no que está além da nossa capacidade, do tamanho do universo. Onde está a Terra em relação ao resto do universo? but in God's, Mas na visão de Deus, the earth a Terra é o centro do universo. as far as what the Bible reveals No que diz respeito ao que a Bíblia revela, to be doing else, o que Deus pode estar fazendo em outro lugar, não temos como saber. and no ground to say anything E não temos base para dizer nada sobre isso. here on the earth, Estamos aqui na Terra and the Lord wants His e o Senhor quer que a sua vontade, que está sendo feita no céu, seja feita na Terra. the Lord Jesus is coming back. O Senhor Jesus está voltando para a Terra. He will establish His kingdom. Ele vai estabelecer o seu reino na Terra. Eventually, there will be a new heaven Finalmente haverá um novo céu e uma nova terra. Então a Terra, na visão de Deus, é o centro. and the center of the earth O centro da Terra, in the beginning, no início, Garden of Eden, é o Jardim do Éden. and in the center of the garden E no centro do jardim of life. está a árvore da vida. From this, we can conclude again. A partir disso, podemos concluir novamente, pensando espiritualmente. The earth is the center of A Terra é o centro do universo, the garden is the center of o jardim é o centro da Terra, the tree of life is the center a árvore da vida é o centro do jardim. Portanto, a árvore da vida é o centro do universo. brothers and sisters. This makes Irmãos e irmãs, isso faz todo sentido se agora nos lembrarmos que a árvore da vida é Deus em Cristo como vida e nosso suprimento de vida. the Gospel of John shows O Evangelho de João nos mostra that Christ, que Cristo, God incarnated, Deus encarnado, is the tree of life. é a árvore da vida. I am Ele disse, life. He eu sou a vida. am the true Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Você coloca a videira divine junto com a vida divina tree of life. e você tem a árvore da vida. This indicates, Isso indica, please pay attention to this, por favor, prestem atenção a isso. that right Isso indica que agora, nesse momento, enquanto estou falando e você está ouvindo, every day of our Christian life, em todos os dias da nossa vida cristã, em todos os aspectos da nossa vida da igreja, a visão de Deus é que o centro é a árvore da vida. in our married life, Na nossa vida de casados, na nossa vida familiar, a árvore da vida é o centro. in our daily living, Em nossa vida diária, practical things, todas as coisas práticas, horas após horas, deve haver um centro, a árvore da vida. in every stage of our Em cada estágio da nossa vida cristã,
A árvore da vida deve ser o centro. then in our church life Então, em nossa vida da igreja and in the work, e na obra, agora brevemente abordando os cooperadores, os que servem em tempo integral, por favor, considerem isso e respondam ao Senhor, não para mim. Estou falando no nome dele. Qual é o centro de sua vida e serviço? Qual que é o centro? É a obra em si? É você mesmo? how we need the Lord Como precisamos da salvação completa do Senhor aplicada a nós, para que possamos dizer diante de Deus, o centro da minha vida humana, of my Christian, da minha vida cristã, my church life, da minha vida da igreja of my service e do meu serviço of the body, como membro do corpo, also as a full-time servant ou também como alguém que serve em tempo integral. O centro de tudo isso é a árvore da vida. I need to say this Eu preciso dizer isso as a warning como uma admoestação, não como uma ameaça. Eu não sou juiz. I don't threaten anybody, Eu não ameaço ninguém. but Paul used the word Mas Paulo usou a palavra admoestação. Então eu quero dar uma palavra de admoestação agora. Não devemos ser rápidos ao dizer, a árvore da vida é o centro da minha viver diário. A árvore da vida sempre foi o centro da minha vida cristã todos os dias. Eu me alimento do Deus triuno, processado e consumado em Cristo como pão da vida. Eu bebo a água viva de hora em hora. Eu falo palavras de vida e graça o tempo todo. we should rather Ao invés disso, devemos ter nosso tempo pessoal com o Senhor e abrir nosso ser para Ele e orar como o salmista fez no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu coração. Lord, you will judge me. Senhor, o Senhor vai me jogar então. Please examine Por favor, examine-me e julgue-me agora e lide comigo agora. Senhor, por favor, mostre-me onde estou em relação à árvore da vida. Lord, by what tree Senhor, por qual árvore eu vivo? then our God is faithful Então, nosso Deus é fiel. and the light of life will shine. A luz da vida brilhará como Deus determina, e conforme a extensão que estamos abertos e receptivos, receberemos muita bênção do Senhor. But the warning is Mas a administração é que você diria, não, isso está resolvido. A árvore da vida, esse é o assunto mais importante para mim. Bem, you're free to say você é livre para dizer o que quiser, to defend yourself para se defender da maneira que quiser. as your brother. I can't. Como seu irmão, não posso fazer isso. I meant it when I said in the Eu quis dizer isso quando eu disse no início. Eu ainda sou um aprendiz. I cannot Eu não posso reckless and careless ser imprudente e descuidado e dizer o tempo todo, em todas as situações, tree of life is. a árvore da vida é o centro. Neither cannot Nem posso dizer, sobre igrejas ou qualquer aspecto da restauração. O centro é sempre a árvore da vida. instead things Ao invés disso, as coisas têm sido o centro. Pessoas têm sido o centro. Atividades têm sido o centro. how we need light Como precisamos de luz do Senhor agora, that word
Precisamos dessa palavra do Salmo 36. Na tua luz, vemos a luz. And so this is the significance Então, este é o significado da árvore da vida. on to the third Agora, vamos prosseguir para o terceiro dos 4 pontos. and this point Este ponto understand nos ajuda a entender the believers como nós, os crentes em Cristo Jesus, can have access podemos ter acesso à árvore da vida. we are not to say something so obvious Não devemos dizer algo tão óbvio. Não estamos na condição pré-queda, antes da queda. to our children Todos os nossos filhos, quando nasceram neste mundo através de pais humanos, they were not eles não eram pequenos bebês no jardim do Éden, onde não há pecado e morte. we were all born Todos nascemos em pecado. our body is a body Nosso corpo é um corpo de pecado e um corpo de morte. we desperately need Precisamos desesperadamente da redenção. paying the price Cristo pagando o preço fulfill the righteous requirement para cumprir os requisitos justos de Deus em nosso favor e para nos trazer de volta a Deus. remember Lembre-se, em Gênesis 3, when the woman was deceived quando a mulher foi enganada she e ela participou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. then she went to her husband Então ela foi até o seu marido him the fruit e mostrou-lhe a fruta them what she had done e disse-lhe o que ela tinha feito. he the man was E o homem não foi enganado. he knew this was Ele sabia obedience que isso era desobediência. God's word Isso foi contra a palavra de Deus. deliberately Então ele deliberadamente desobedeceu a Deus e a sua palavra e comeu do fruto. that fruit signifies Esse fruto significa Satanás his sinful life and com a sua vida pecaminosa e natureza pecaminosas. E a vida e natureza satânicas estão agora em todos os seres humanos da Terra, todos. so in our fallen condition Então, na nossa condição de queda, somos como Adão e Eva, was thrust antes de serem expulsos para fora do jardim. God said Deus disse: they cannot come now eles não podem vir agora para a árvore da vida. they can't say Eles não podem dizer, oh, second chance vamos ter uma segunda chance, lamentamos ter cometido esse erro. Não, esse erro, o efeito dele não pode ser revertido. the Lord Então o Senhor colocou um guarda, o querubim, flaming sword com uma espada flamejante, guardando o caminho para a árvore da vida. no one can partake of the tree Ninguém pode participar da árvore da vida they are still in such a condition quando ainda está em tal condição de pecado e morte, sem redenção. and the sword signifies E a espada significa justiça, the flame the fire a signifies chama, o fogo significa santidade, cherubim signifies o querubim significa glória, righteousness a justiça, a santidade e a glória de Deus keep us all away nos mantiveram longe de nos aproximarmos da árvore da vida e de participar do fruto da árvore da vida. when the Lord Jesus Quando o Senhor Jesus is at the end
estava no final das 6 horas na cruz cried out, e ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele falou as suas últimas palavras breathed his final breath. e respirou o seu último suspiro. Powerful effect. Houve um efeito poderoso de sua morte. Eu mencionei um aspecto relacionado ao nosso assunto. The veil in O véu no templo, separating que separa o Santo dos Santos do Santo Lugar, foi rasgado, indicando the way is now open. que o caminho está agora aberto ao Santo dos Santos. The way is open for us to enter. O caminho está aberto para entrarmos em Deus em Cristo através do sangue de Cristo. What a marvelous Que evento maravilhoso foi esse! the way is O caminho agora está aberto. and I'm addressing the believers. Eu estou me dirigindo aos crentes, já que esse não é um encontro evangélico, no sentido de conversar com nossos amigos do evangelho que precisam ser salvos, But to us, mas para nós, crentes, brothers and sisters, irmãos e irmãs, in the Lord's return, na restauração do Senhor, we need to appreciate precisamos apreciar the price o preço that God-man Jesus que o homem-Deus Jesus pagou to open the way for para abrir o caminho to partake. para participarmos da árvore da vida. And here I will introduce E aqui eu vou apresentar um assunto que pode ser novo para muitos de nós and to help us e para nos ajudar, verse from eu quero ler um versículo de Apocalipse, capítulo 2, 7, versículo 7. and then I want to Então, read at least part of a eu quero ler pelo menos parte de uma nota de rodapé sobre a palavra árvore aqui. overcome. Ao vencedor, To him will I give to eat of the dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida in the paradise of que está no paraíso de Deus, tree of life. a árvore da vida. In my English Na minha reversion, versão restauração em inglês, é a nota de rodapé 6 sobre a árvore da vida. and it is really worth reading Vale muito a pena ler essa nota de rodapé, but I want to introduce it this mas eu quero apresentá-la desta forma. word A palavra grega usada in this verse para árvore neste versículo refers to, realmente se refere ao madeiro, significa madeira. and I'll read the verses after I Eu lerei os versículos depois de ler a nota. there are places in the New Testament Há lugares no Novo Testamento that tell us clearly que nos dizem claramente que Cristo morreu no madeiro, and the tree, e o madeiro era a cruz. but now we will see Mas agora veremos today que para nós hoje the tree of life, a árvore da vida inclui cross of Christ, a cruz de Cristo, with the effect com o efeito da sua obra redentora na cruz. we should not be just Não devemos ser rasos just being kind of e apenas ser descuidados ao falar sobre a árvore da vida em nossa experiência. in ourselves. We have no right Em nós mesmos não temos o direito de estar aqui. possible for sinners to Impossível para os pecadores virem. our Savior, our beloved
nosso Salvador, nosso amado Senhor Jesus. Ele pagou o preço. So in Revelation 20, Então, em Apocalipse 22, verse 14, versículo 14, something wonderful. lemos algo maravilhoso. That verse says, Esse versículo diz: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, they have the right para que eles tenham direito à árvore da vida. What does it mean? Wash O que significa lavar suas vestes? in Revelation chapter 2. Sorry, Em, Revelation chapter 7. em Apocalipse capítulo 7, The apostle John saw a o apóstolo João viu uma visão just a tremendously large number de um número tremendamente grande de pessoas of God, diante do trono de Deus e do Cordeiro, and they are all clothed, e todos eles estão vestidos com vestes brancas. and those white garments E essas vestes brancas referem-se washed a serem lavadas pelo sangue de Jesus. Nós temos aquela música: Salvo estás, limpo estás, pelo sangue vertido na cruz. Tens sem manchas vestes alvas como a lã, pelo sangue eficaz de Jesus. we can apply Podemos aplicar, junto com o Espírito, a eficácia do sangue de Jesus a nós mesmos, ao nosso viver, aos nossos erros e fracassos e pecados e transgressões em nossa conduta. we wash our robes, E lavamos nossas vestes blood of the no sangue do Cordeiro. now we have the right, Agora temos o direito, only the privilege, não só o privilégio, temos o direito à árvore da vida. my beloved brother, Meus amados irmãos, irmãs de todas as Filipinas, whenever you sempre pray in a genuine que você ora de uma maneira genuína para o Senhor, para limpá-lo por seu sangue poderoso, seu sangue eficaz, we're told in 1 John if we nós somos informados em 1 de João: se confessarmos nossos pecados, Deus é justo e fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. all this is possible Tudo isso é possível now, porque agora the tree of life a árvore da vida includes the inclui o madeiro no qual Cristo morreu. Agora, aqui está a nota de rodapé. for tree Em grego, as in 1 essa palavra que significa madeira não é a palavra que geralmente se usa para árvore. A mesma palavra grega é usada em 1 de Pedro 2:24, onde é traduzida por madeiro. Christ is Na Bíblia, a árvore da vida representa sempre Cristo como a corporificação de todas as riquezas de Deus para ser o nosso alimento. Aqui representa o Cristo crucificado, implícito no madeiro, 1 de Pedro 2:24, e o Cristo ressurreto, implícito na vida de Deus, que hoje está na igreja, cuja consumação será a Nova Jerusalém, na qual o Cristo crucificado e ressurreto será a árvore da vida para nutrir o povo redimido de Deus pela eternidade. for eternity. And I'll stop reading here. That's sufficient. Eu vou parar de ler aqui, que é suficiente por enquanto. O ponto principal For the fall, é que antes da queda,
A árvore da vida simplesmente significava Deus no Filho para ser nossa vida e nosso suprimento de vida. But because of sin and Mas por causa da chegada do pecado e da morte e do caminho para a árvore da vida ter sido fechado e da necessidade de Cristo morrer por nossa redenção, now agora a árvore da vida the crucified é o Cristo crucificado e ressurreto, who remains que permanece e será para sempre a corporificação triune God. do Deus triuno. When I began to understand Quando comecei a entender isso, há alguns anos atrás, e a luz começou a brilhar, I started to have eu comecei a ter um novo apreço this expression por essa expressão, a árvore da vida. that word in Revelation Essa palavra em Apocalipse 2:7 opened up se abriu para nós através do ministério de nosso irmão Lee, o ministério da era. Abriu o caminho para a luz divina brilhar e me mostrar tree of life now que a árvore da vida agora is not exactly the same não é exatamente a mesma que a árvore da vida em Gênesis 2. the tree of life now A árvore da vida agora only signifies não significa apenas o que foi revelado em Gênesis 2. Ela inclui a crucificação e ressurreição de Cristo. and here are E aqui estão 5 versículos I will simply read them que eu vou simplesmente lê-los ou parte deles e dar-lhes a referência. 3:13 Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, having become a curse tornando-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 1 Peter 2:20 1 de Pedro 2:24, Christ referindo-se a Cristo, himself carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 5 Atos capítulo 5, versículo 30. God of our Father O Deus de nossos pais raised Jesus ressuscitou Jesus, slew by a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Acts 10:29 Atos 10, 39. we are witnesses E nós somos testemunhas de tudo que ele fez, tudo que Jesus fez, land of tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, whom also ao qual away with mataram by hanging him pendurando-o num madeiro. and finally Acts E finalmente Atos 13, 39 and 30 29 e 30. when they had accomplished Quando haviam cumprido written tudo o que a respeito dele estava escrito, him down from tirando-o do madeiro, and laid him in a depositaram-no em um túmulo. God raised him Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. so these 5 verses Então, esses 5 versículos help us to understand nos ajudam a entender Apocalipse 2:7. the word for tree in A palavra para árvore em grego não é a palavra usual para árvore. the Lord had O Senhor fez João usar a palavra que significa madeira, referindo-se a uma árvore, porque Cristo morreu na cruz, regarded as a tree que era considerada um madeiro. and if Christ had not died E se Cristo não tivesse morrido no madeiro, a cruz, we would have no access não teríamos acesso à árvore da vida. but because he died on Mas porque ele morreu no madeiro, the tree the cross a cruz, and shed his blood for our
e derramou seu sangue por nossa redenção, we have faith in this. e temos fé nesse sangue, Now the tree of life agora a árvore da vida is not only não é apenas a corporificação de Deus em Cristo como vida. A árvore da vida é o Cristo crucificado e ressurreto como nosso suprimento de vida. and we apply this E aplicamos isso, for again to e eu me refiro novamente a Apocalipse 22:14, recognize reconhecendo again and again repetidamente, no início de cada dia pelo menos. Então, durante o dia, talvez, Lord, I come to you, Senhor, eu venho a Ti, precious, através do Teu precioso sangue. the enemy's accusation. Eu venço a acusação do inimigo pelo Teu sangue. I need to be washed. Preciso ser lavado em Teu sangue. Lord, apply the blood Senhor, aplique o sangue a meu favor, of your redemption. de acordo com a Tua avaliação dele. Jesus, apply the Senhor Jesus, aplique o sangue a mim, de acordo com o Seu poder e eficácia. This is saying Isso é orar we're washing our para lavar nossas roupas, nossas vestes. Aos olhos de Deus, estamos limpos agora. Nossas vestes estão brancas. Nós temos o direito à árvore da vida. Let us all stand together. Vamos todos nos posicionar no único homem, no único novo homem, contra as acusações do diabo que nos acusa dia e noite. Since we are E quando sentimos que somos acusados, overcome him by the nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Nós testemunhamos isso para ele. then we pray Então oramos para que o sangue nos lave consciousness of e a consciência do pecado se vá embora. we will have the right Teremos o direito of life. à árvore da vida. How I long right now Como eu anelo believers agora para que todos os crentes das Filipinas sejam esclarecidos a respeito disso e apliquem isso todos os dias. No começo de cada dia, eu preciso disso. still physically in Ainda estou fisicamente na velha criação. Meu corpo é um corpo de pecado e morte. need your mercy and grace. Preciso de tua misericórdia e graça. Eu falhei de tantas maneiras, But I know mas eu sei que o caminho está aberto para vir até ti através do teu sangue. Então venho como estou. washed and cleansed Sou lavado e purificado pelo sangue. by right. Eu reivindico meu direito à árvore da vida. Now, in about the 10 minutes Agora, nos 10 minutos mais ou menos restantes, a little on, vou compartilhar um pouco sobre o quarto ponto. this brings us back E isso nos leva de volta às duas árvores que estavam no jardim. and now the entire E agora, toda a raça humana is living by está vivendo one of these trees. por uma dessas árvores. Não há uma terceira. Middle ground. Não há meio termo. There is no neutrality. Não há neutralidade. And without question, E sem dúvida, all the unbelievers todos os incrédulos are living in estão vivendo de todas as formas possíveis, em todos os aspectos do seu viver diário, de acordo com a árvore de conhecimento do bem e do mal, ou seja, segundo Satanás. as I observe E enquanto observo o que vem acontecendo nos Estados Unidos, onde vivo, see the rebellion, the law, de ver a rebelião, a iniquidade, o caos, a violência, o ódio, os mentirosos, as mentiras. Só vemos a árvore do conhecimento do bem e do mal em todos os lugares.
há milhões de cristãos nos Estados Unidos e dezenas de milhões provavelmente em todo o mundo. Mas quantos cristãos realmente vivem pela árvore da vida? E isso nos leva ao ponto. Então, por favor, esteja pronto. Que o seu espírito seja exercitado. Que o seu coração se volte para o Senhor e se abra a Ele. E a sua mente, estando clara, cada um de nós, pessoalmente, é um jardim do Éden em miniatura. Deixe-me explicar. Somos uma miniatura. Bem, como pode dizer isso, irmão Ron? É claro, aprendi isso com o irmão Lee. Mas a fonte do ensinamento do irmão Lee é a Bíblia. Então eu compartilho isso com você com base na Bíblia, nas Escrituras. Quando Deus criou o homem era uma alma vivente. Ainda somos criaturas de Deus, embora pecadores. Temos em nós a vida humana criada por Deus. Sim, ela foi contaminada, mas ainda somos seres humanos vivos. Não somos robôs. Não somos fantoches. Nós temos uma vontade para tomar decisões. Então, em nossa carne está o elemento satânico, pecaminoso. Paulo diz claramente que o nosso corpo é um corpo de pecado. Temos esse elemento satânico com a vida satânica em nossa carne, especialmente ativa em nossa vida física. Mas somos filhos de Deus, nascemos de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós temos a vida e a natureza de Deus. Então há 3 vidas em nós. Então, no sentido humano, estamos no meio. Nós temos a vida satânica, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal na carne. Está aqui agora. Enquanto estou falando, ela está aqui. Ele tenta muitas vezes ser ativo, puxando e tentando e fazendo todo tipo de coisas. E em nosso espírito temos a árvore da vida. Cristo é a nossa vida e Cristo é a árvore da vida. Nós, os seres humanos, estamos no meio. A nossa alma está no meio. De um lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal em nossa carne, o corpo do pecado e da morte. E em nosso espírito temos a árvore da vida, Cristo como vida. Se formos iluminados e se formos honestos conosco mesmos e honestos diante do Senhor e tivermos um bom senso de humildade de uns para com os outros, todos perceberemos repetidamente que temos que tomar uma decisão. Aqui estou eu, numa jardim miniatura do Éden, e eu sou as pessoas significadas por Adão, o primeiro homem. Por qual árvore eu viverei?
Estou prestes a dizer alguma coisa, fazer alguma coisa, comprar alguma coisa. Seja lá o que for, é por qual árvore que eu estou vivendo? A árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore da vida? Lembre-se, é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode dizer, bem, eu estou sendo bom, o que eu digo é bom, do meu jeito, da minha prática, são boas. Podem ser, mas ainda são da outra árvore. E agora estamos chegando ao fim com alguns minutos. Eu quero deixar que esse ponto seja o ponto final. Só podemos nos aproximar de Cristo como a árvore da vida quando exercitamos nosso espírito, e o nosso espírito está sujeito a nós, ou seja, sujeito à nossa vontade. Podemos estar no espírito quando quisermos. Podemos exercitar o espírito em qualquer situação. E nós somos obrigados a fazer isso. Romanos 8:4, para andar de acordo com o espírito mesclado. Sempre que somos passivos, eu tenho certeza disso, a partir da minha própria história pessoal. Sempre que eu sou passivo com relação à árvore da vida, estou vivendo pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o que eu digo e faço é bom, ou se na visão de Deus não é bom, é o mal, é pecaminoso, o resultado é morte. A passividade traz a morte, introduz a morte. Exercitar nosso espírito, baseado no sangue de Jesus, nos dá acesso à árvore da vida. Ninguém pode fazer isso por nós. Não posso fazer escolhas por você. Você não pode fazer escolhas por seu cônjuge, seus filhos, seus netos, para outros santos. Essa é nossa responsabilidade. Mas que bênção, e eu digo com certeza, que bênção saber a verdade sobre a árvore da vida, saber o seu significado, sua centralidade, saber que Cristo morreu por nossa redenção para que possamos ter acesso à árvore da vida. É uma bênção saber que somos um pequeno jardim do Éden, com duas árvores em nosso ser tripartido. Agora a responsabilidade é nossa. Eu fui responsável diante do Senhor para compartilhar esta palavra. Você já ouviu. Quer você receba ou aplique, essa é a sua escolha. Mas eu estou com todos vocês nesse assunto. Agora, para exercitar o meu espírito, através da fé no sangue, para escolher a vida e vir à árvore da vida. A árvore, o Cristo crucificado e ressurreto, que é a nossa vida e o nosso suprimento de vida, agora nesta era, e mais na era do reino para os vencedores, e para sempre e sempre para todos os crentes no novo céu e na nova terra. Essa é a palavra de hoje. Essa é a mensagem de vida de hoje. A árvore da vida.